Oi, gente, bom dia. Hoje nós vamos conversar com a Larissa Mazeto. Ela trabalha com meditação terapêutica e a gente vai ver como que é o trabalho dela. Ela tem um trabalho muito bonito, eu a conheci há pouco tempo e já fiquei apaixonada pelo que ela faz. Vamos convidá-la para entrar. Bem-vindos. Olá, Tudo bem? bem, e você? Também. Gente, desculpa, entrei um pouquinho atrasada porque eu tô com as duas meninas em casa, né? Então, às vezes acontece delas me chamarem bem na hora que eu precisava entrar. Então, para Aquela elas não loucura. interromperem, resolvi dar atenção antes para não ter interrupção. Mas ainda assim eu não posso garantir, tá? Que a gente não vai ser interrompida. Então, Larissa, muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui conversar com a gente sobre o seu trabalho. obrigada a você pelo convite. Tô até um pouco nervosa. Ah, é normal, eu também fico. Todas as vezes que eu entro aqui eu fico nervosa, vocês veem, né? Eu tenho meu floralzinho aqui que eu vou tomando, né? Acalmando, depois a coisa começa a fluir. Muito Mas eu bom. queria que você se apresentasse pra gente, contar um pouquinho da sua história também. Tá ok. Então, bom, bem-vindos todo mundo que tá por aí também, quem assistir depois, né? E, bom, vamos ver, vou fazer um resumo aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade de explicar muitas coisas, assim, né? É um processo para mim também, então vai ser uma experiência boa. Eu sou do interior de São Paulo, né? Nasci em Araras e morei lá até os 19 anos. Só que desde os 8 eu tinha esse movimento de que eu queria sair de lá, assim, né? Era uma necessidade grande minha de experimentar as coisas, né? Eu tenho esse caminho, acho que mais é, de passar pela experiência mesmo, assim. Então eu acho que isso é o que mais enriquece, assim, como processo. Daí fui para São Paulo, me formei em artes visuais, trabalhei com produção de eventos culturais por uns 5, 6 anos. E depois fui trabalhar numa importadora de vinhos. E aí eu tive um relacionamento lá que não deu certo. Dali eu saí e fui morar em Nazaré Uniluz, que é um lugar que foi criado para ser uma comunidade alternativa e com o tempo foi se adaptando e virou um centro de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, né? Então, ali Olha, não tem uma religião específica, mas tem toda uma ordem, tem meditação 3 vezes ao dia, tem um cuidado amoroso, então tem o que eles chamam de ritmo em Nazaré, né? Nazaré foi inspirado numa comunidade que tem na Escócia, em Findhorn. olha que legal. É muito bacana, é um lugar incrível, assim, eu acho que eu recomendo para todo mundo ir conhecer. Você pode, por exemplo, ir para lá, passar um fim de semana só e fazer um viver em grupo, alguma coisa assim. Olha. Então eu fui morar lá como voluntária, como residente voluntária, né? E ali foi que eu fui descobrindo o mundo das terapias, assim. Então dali eu fui descobrindo um universo novo para mim. Então, aí eu fui conhecer constelação familiar, CNV, PNL, enfim, várias dessas vivências. Meditação também, eu já tinha feito ali até no seu post que você fez a Pró-Vida, né? Eu fiz também, acho que eu tinha uns 17 anos, mas não tinha aderido, assim, à meditação. E aí, depois de Nazaré, foi que eu aderi mesmo. Então, faz 10 anos que eu também medito diariamente e tudo mais. Bom, saí de Nazaré, fui fazer minhas formações terapêuticas. Então, eu fiz a minha formação de coaching integrativo e sistêmico com o Bernd Izzard no Metafórum. E, e dali eu comecei a fazer várias outras formações, assim, fui fazendo sempre, fiz o Master em PNL, fiz hipnose, fui fazendo várias coisas. Mas eu sempre fui conduzindo o trabalho por um caminho mais mental mesmo, assim. Apesar de sempre ter tido essa conexão com o sentir muito forte, acho que uma das minhas dificuldades de comunicação para explicar as coisas é justamente porque eu sinto de um jeito que eu não consigo pôr em palavras, eu não dá conta, sabe? Eu acho que E muita então, gente, né? É difícil a gente expressar realmente. Parece que falta palavras, falta maneiras de como a gente se expressar muitas vezes, né? não dá conta dessa dimensão, né? Do que a gente percebe, do que a gente capta por essas linguagens não verbais, e aí a hora que você vai pôr uma linguagem verbal, parece que não dá, assim, né? E esse até é um dos papéis, eu acho, muito importante das artes, né? Porque você consegue se expressar através de outras formas, assim, porque a comunicação nem sempre dá conta. Não para todo mundo, né? Mas assim que eu sinto também. E, e aí eu ia sempre por esse caminho mais lógico e racional, assim, né? A constelação é uma coisa que eu acho, tipo, fenomenal, porque você tem essa coisa do campo da percepção e não tem como explicar, né?
não tem como explicar o que acontece numa constelação, em que você não sabe nenhuma informação e você se conecta com algo e representa aquilo perfeitamente, sem ter nenhuma informação lógica, né? Então isso sempre fez parte, assim, de mim, do meu dia a dia, mas às vezes na hora de levar no trabalho eu tinha essa resistência, sabe? De, não, tem que ser por uma coisa compreensível, tem que ser por uma coisa racional, né? Então eu ficava um pouco, acho que nesse conflito, assim. Bom, aí fiquei um tempo em São Paulo só fazendo os atendimentos, mas eu sempre organizei minha vida financeira assim, por exemplo, eu quero experimentar e fazer aquilo que eu sinto que é o que eu quero fazer. Mas então eu tenho até tanto de dinheiro para tentar isso. Se não der, eu vou ter que procurar outra forma de pagar a vida, né? Então eu sempre fui fazendo esse movimento, assim, nessa época foi o que aconteceu. Chegou num ponto que eu falei, ok, só com atendimento eu não consigo me manter em São Paulo. Então eu vou ter que procurar outro trabalho, outra coisa. Nesse meio do caminho surgiu que a minha mãe, que continuava lá no interior de São Paulo, queria abrir um negócio, né? Ela se aposentou e tal, e queria abrir um negócio. E aí ela nem tinha falado comigo, ela falou com as minhas duas irmãs mais velhas que estavam em Araras, ela falou, eu vou só comentar com a Larissa, mas ela não vai querer mesmo. E aí foi meio assim. Aí na época eu falei, tá, acho que eu quero. Tipo, quero testar isso, vamos ver, né? E aí eu voltei para Araras, fazia acho que 9 anos que eu estava fora, e fui abrir uma loja de brinquedos educativos com ela. E era um sonho assim dela já, né? Porque antes de eu nascer ela teve, em função de demandas da vida ela precisou fechar, mas eu cresci com ela falando da loja de brinquedos educativos, assim, sabe? E aí eu falei, então vamos reabrir essa loja, né? Vamos montar uma nova loja. E a gente fez, e foi um processo super rico, assim, super interessante. Ela continua lá com a loja, mas pra mim não tinha nada a ver comigo aquilo, assim, sabe? Não tinha muito a minha dinâmica. E teve essa questão também depois de voltar para casa dos pais, tantos anos depois, então também foi um processo complexo. A minha família tem uma visão mais tradicional e eu tenho uma mente meio louca, assim, para eles. Então, tinha umas coisas assim que a gente cai nos conflitos de tradição, sabe? Sei. Então foi um pouco desse processo, assim, lá, né? E aí, nesse meio do caminho, eu fui pro Peru, que também foi um negócio assim, um amigo meu, fazia 10 anos que eu não via, tava 10 anos no Peru já, ele foi pra lá que ele conheceu a mulher dele numa dessas redes sociais, foi pra lá e nunca mais voltou, né? Ficou, casou, teve filho e tal. E era um amigo assim, a gente tinha uma amizade, mas não era tipo um super amigo. A gente tinha se visto acho que 2 ou 3 vezes na vida, porque ele é amigo de uma amiga, que negócio. Ele falou, Lari, por que você não tira umas férias e vem pra cá? Ninguém vem pra cá me visitar e tal, né? E ele tinha acabado de ter um bebê, assim, tava com meses, um bebê dele. Falei, tá bom, vou, né? Mas eu fui assim, meio tipo, eu vou, mas eu nem conheço a mulher dele, não sei como é que vai ser, ela acabou de ter um bebê, né? Então eu fui meio assim, tipo, vamos ver o que vai rolar nessa viagem, né? E aí ele mora em Lima e eu só tinha planejado ir para Huaraz para conhecer. E aí eu cheguei lá e a mulher dele me recebeu tão bem, tão bem, tão bem. Eu acho que eu nunca tinha me sentido assim tão bem recebida na vida. Era uma coisa assim, foi impressionante. E eles moram num prédio em que ele mora num apartamento e os pais dela com a avó e o irmão no da frente. E aí fui conhecer a avó dela. A avó dela é uma peruana de 80, acho que na época ela estava com quase 80 anos. E numa das conversas com a mulher do meu amigo, ela me falou assim, Lari, a minha avó lê a vela. Eu falei, lê a vela? Como assim lê a vela? Você faz uma pergunta, ela lê a resposta na vela. Eu falei, eu quero. Eu nunca tinha ouvido, olha só. Também não. Aí eu falei, eu quero. Aí eu fiz a pergunta. A pergunta era, eu vou conseguir sair de Araras? Tipo, era sério. Sempre era a minha pergunta, assim, de movimento de vida, né? E aí, eu falo pra ela, a avó dela, tipo, num determinado momento X, vai lá, acende a vela quando ela tá quietinha e tal, e depois ela dá a resposta, né? Ela não faz assim, presencialmente. Foi no começo da minha viagem isso, fui pra Huaraz, voltei e nada. E aí tinha uma outra coisa que eu tinha planejado fazer no Peru, que era saltar de paraquedas, né? E aí também, eu cheguei lá e falei, Lino, a única coisa que eu tenho realmente planejado é que eu quero saltar de paraquedas. Aí ele, tá bom, Lari. E aí ninguém me levava pra saltar de paraquedas, foi ficando aquele negócio assim. Chegou no último dia, um dia antes de eu voltar,
Eu falei, Lina, vocês não vão me levar? Eu vou sozinha. Ele, tá bom, vou chamar o Jaime, que é um taxista, ele te leva e pronto. Eu falei, tá. Aí, antes do Jaime chegar, a gente foi tomar um café da tarde, tava a mulher do meu amigo, a avó, aí a mãe dela e eu. E eu perguntei a resposta da vela, porque também ninguém tinha me falado nada. Aham. Gente, eu não consigo descrever aquela cena. Mas foi assim, tava sentada, tipo, eu, a mulher do meu amigo, na ponta da mesa a avó, e na frente da mulher do meu amigo a mãe dela. E eu perguntei, a mulher do meu amigo e a mãe dela não estavam esperando, entraram no desespero, começaram a falar, e eu que nunca tinha entendido nada que a avó dela falava, aquela mulher olhou para mim e me respondeu, e eu entendi. Nossa. Como? Eu não sei. Com as duas falando entre ainda, assim, ó. E daí ela falou assim, olha, pode ser que você vá, tem essa possibilidade, mas não vai ser fácil, vai ser um processo bem difícil. E foi muito difícil ler sua vela, porque tinha uma tristeza muito grande. Cara, no que ela falou isso, eu me conectei com essa tal dessa tristeza e começou um choro que não acabava nunca mais. Mas era aquele choro assim, não é aquele choro que você fica soluçando, é lágrima. Então eu sentia que era um choro de limpeza, assim, né? Nossa. E aí aquele choro, chega o Jaime taxista para me levar para saltar de paraquedas e eu aos prantos no táxi dele. E esse homem foi ficando desesperado e não me levou para saltar de paraquedas. Ele me apresentou Lima inteiro. Ele ficou dando volta, ele parou para comprar um doce para mim, ele ficou assim, desesperado. Eu falei, Jaime, me leva lá. Quando a gente chegou, o último instrutor estava indo embora. E aí nisso eu já tinha planejado com o meu amigo e a mulher dele da gente se encontrar depois para ir jantar. Então, lá em Lima tem a orla, assim, tem uns caminhos de pedra, né, que eles colocaram que tem que entra uma parte no mar. Eu falei, Jaime, me deixa lá. Eu não vou deixar. Eu falei, me deixa lá, então. E aí, a muito custo, ele me deixou lá. Ele desceu do táxi atrás de mim porque ele achou que eu fosse me matar, do tanto que eu tava chorando. E aí ele mandou uma mensagem pra mulher do meu amigo assim, eu deixei ela nas pedras, eu não me responsabilizo. Foi assim. E ali eu entrei em contato, chorei, 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 e veio uma intuição muito forte do tipo, tá na hora de ir embora do país. Veio, e eu falei, beleza, vamos, voltei pro Brasil. Falei pra minha mãe, ó, não sei como, nem pra onde. Daqui um ano eu vou embora. Aí a gente tinha que se organizar, que tinha um negócio junto e tal. E aí fui vendo o que, que eu ia fazer, né? Então a primeira possibilidade era um intercâmbio na Irlanda. Depois eu pensei, daqui 2 anos vai acabar meu visto, eu vou querer ficar e vou ter que voltar, vai ser pior. E aí eu falei, ainda não é a opção, sabe? E aí fui continuando, e aí deu certo de eu ter essa possibilidade de tirar o passaporte italiano, né, lá na Itália. Porque eu tinha um processo aqui no Brasil correndo, mas ele não ia, daí eu soube que dava para ir para lá e fazer isso. Então eu fui para lá, e daí começou uma outra vida lá, né, assim, tipo, daí eu fui lá, fiz o processo de cidadania, depois eu fui para Inglaterra, fui para Liverpool, depois voltei para Itália, mas em outra região, daí deu tudo errado, aí voltei para Inglaterra, e aí foi Putz, nesse... isso foi quando, Larissa? Eu fui para lá em 2015, para Itália. Ok. Foi Quando setembro de você 2000. estava na Inglaterra, eu também estava. Quando você tava lá? 2015 a 2017. 2018. Tá. Eu fiquei lá de 2016. É, foi de 16 até o final. Depois eu voltei em 17 e fiquei até 19 lá. Nossa. É, Só. muito bom. E aí foi isso. Aí lá, tipo, eu fui trabalhando no que surgia, né? Porque tinha essa coisa de sobreviver e tal. Só que quando eu fiz esse movimento, que eu voltei para a Itália, deu tudo que eu planejei errado e voltei para a Inglaterra, eu percebi que eu precisava de algo online para poder manter essa minha natureza nômade, assim, né? Porque a cada vez que eu mudava, até começar tudo de novo, não dá para ter grana suficiente rolando, assim, né? Eu não conseguia fazer isso. Eu conseguia juntar para fazer o movimento. Mas aí chegando lá, e um outro processo, eu percebi que isso não ia ser sustentável, assim, funcionou por esse tempo, mas não ia ser sustentável, né? Nesse tempo todo, desde que eu saí de São Paulo para cá, eu continuei atendendo, com uma demanda menor, mas eu continuei atendendo quem me procurava, assim, não era uma coisa que eu fazia sempre, né? E aí, nesse período em que eu voltei para a Inglaterra, eu já comecei a procurar formas de viver do online. Só que a ideia inicial era um produto digital. E no meio desse caminho,
Algumas pessoas começaram a procurar por atendimento, eu fui topando, né, do tipo, beleza, vamos fazer, né? E fui percebendo que é o que eu gosto mais de fazer. Então, a princípio, eu tinha uma ideia de, eu não vou querer atender porque vou ter horário fixo, e isso vai limitar a minha movimentação. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, depois a coisa foi se reconfigurando, assim, sabe? E hoje, para mim, isso é o que faz mais sentido, o que me alegra mais, assim, de fazer os atendimentos online, mesmo tendo essa vinculação de horário, assim, sabe? E aí foi isso. Você quer fazer alguma pergunta ou eu continuo? Eu acho super interessante você contar a sua história, porque é da onde você vem, é o seu caminhar. E eu falo com muitas mães, e muitas delas sempre estão na dúvida. Ah, mas eu vou mudar de carreira agora? Ah, mas eu vou fazer isso agora? Então tem muita gente querendo dar a volta e não consegue encontrar força para fazer, né? Porque o medo fica ali, a insegurança. Então é muito legal ver que dá certo, mas que tem que ter certa flexibilidade, né? Tem, como você disse, eu sabia que aquilo ia ser sustentável por um tempo, né? Não por muito, ou seja, você vai aprendendo, tirando os aprendizados dessas experiências, o que é muito rico, né? Olha tudo que você viveu em Sim. poucos anos, né? Todas essas experiências e vivências, o seu mapa, né? Como expandiu, como você disse, é muito diferente, né? Como eu vivi na Inglaterra também, eu não sei você, mas quando eu cheguei lá, eu percebi que eu falava bom dia e tinha dias que as pessoas não respondiam de volta. Então, quando estava na telha, elas respondiam de volta. No começo, eu comecei a ficar muito chateada. Eu falei, nossa, será que é porque eu sou estrangeira? Será que né, o problema está em mim? Quer saber? O problema é dela. Eu vou dar meu bom dia que é grátis. Quer me responder? Responde. Né? E era assim. Aí depois eu comecei a ver. Se o dia estava cinza, não tinha bom dia de volta. Se o dia estava ensolarado, gente, hi, how are you? Como você tá? Eu falei, nossa, agora ela me conhece. Quando tem sol, ela me conhece. Quando não tem sol, ela Ela me te... conhece. Então, isso me tirou um pouco dos eixos lá, assim, até eu perceber que assim, não sou eu. É a resposta das pessoas ao clima. Não sou Tá. eu. Né? Você estava em que região? Eu estava em Northampton, a 2 horas de Liverpool. Tá, então é próximo. Então, eu não sei como é que é, assim, mas Liverpool, a galera é muito gente boa, assim. Você anda na rua e eles vão falando com você. É muito diferente. Eles são bem friendly, assim. Ai, que legal. Onde eu estava não era muito, não. Na verdade, Tá, tinha os olhares meio, meio ruins, assim. Especialmente, eu passei lá pelo Brexit, também estava lá, né? tava. Do Brexit, enfim. Mas muito bacana você contar essa sua história. Agora conta um pouquinho do seu trabalho. Você trabalha como consteladora ou não? Não, eu uso questões da constelação, assim. Então, eu uso os conceitos, que eu acho que são muito ricos, assim, e principalmente nessa questão da ordem e do pertencimento, né? Então, de fazer esse processo de se colocar menor que os pais, tudo isso eu acho muito interessante, assim. Então, eu uso isso e uso muito desse campo da percepção que tem da constelação, sabe? Então, como quando você participa de uma constelação real, assim, que você, como representante, por exemplo, eu uso muito dessa força. Eu acho que para mim é onde mora a força maior da constelação, é nessa capacidade de perceber o campo. Os campos Tá? mortos, né? Olha, tem uma pessoa dizendo aqui que estou em transição de carreira, olha só. Fui professora há 30 anos e agora me aposentei. Ah, Suzy, conta mais Faço- pra gente, que bacana. Estou começando a jornada de terapeuta, estou amando, que gostoso. Nossa, e É muito professora ainda, né? Deve ter bastante dessa área do ensino, né? De acolher, porque não é fácil, verdade. E né? é super importante isso, né? Que bacana, parabéns, que gostoso. Então, gente, eu Muito bom. queria compartilhar também um pouquinho. Eu já tive uma consulta com a Larissa. E é assim, diferente de tudo que eu já experimentei. Foi muito assim. Acho que eu não tinha expectativas, na verdade, eu estava muito curiosa, né, para saber como ia ser. E foi maravilhoso. Eu gostei muito. Posso contar um pouquinho como foi? Se me dá permissão? Ó, você quer contar agora ou você quer que eu traga primeiro essa experiência que eu tive antes para chegar nesse formato de atendimento? Isso, vamos Que fazer tá? isso então. Vamos fazer primeiro a sua. Faz a Tá. introdução. Isso. Então, só assim. Então, vamos continuar com a história. Tá. Bom, aí voltei para o Brasil em julho do ano passado, faz um ano que eu voltei. E aí tava, né, naquele processo de atendimento e tudo mais. No começo desse ano, eu tive uma convulsão, no começo de fevereiro. E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, assim. Foi, tipo, libertador e me abriu para uma outra relação, inclusive de trabalho, né?
Então eu estava num período em que eu estava me sentindo muito estressada, muito tensa, com muita cobrança, muita preocupação com o futuro, né? Que de novo eu fiz esse movimento. Eu guardei uma grana, tenho uma grana para ficar um tempo, então estou tentando de novo fazer esse movimento de trabalhar só como terapeuta, de ter minha vida assim, esse sustento através disso, né? Uhum. E eu acho que o começo do ano eu também tive um relacionamento no final do ano que não deu certo. Então, assim, foi juntando, sabe quando dá aquele bololô? Mais todo esse movimento de voltar, porque você sabe que a cada mudança, eu adoro mudar, mas reverbera muita coisa, assim, né? Mexe Nossa, literalmente, né? eu já parei, assim, já falei, já chega. Eu achei que eu fosse parar na Inglaterra, na verdade. Foi, acho que minha Tá. sétima mudança, oitava mudança, eu falei, já chega. Assim, já não quero mais ser tão flexível. Já não quero mais adaptar Não tanto. cabe mais, né? Assim, a gente Nossa, vai porque realmente é percebendo um isso. recomeçar, e recomeçar, e recomeçar, Tipo, a gente não vê a coisa andando, né? Porque você tá sempre É, recomeçando. E a rede de apoio, fazer amizades, aí falar tchau para as amizades e começar de novo, dói muito, de verdade. Que foi uma é. despedida muito dolorida minha da Inglaterra. Acho que foi assim. Eu falo que até hoje eu sinto falta, né? Eu voltaria, viu? Quem me perguntou já, eu voltaria. Uhum. É bom, eu penso às vezes também. Eu não sei se eu tive toda essa conexão com a Inglaterra, mas para a Europa é um movimento que eu ainda vou fazer de volta, com certeza, assim. E, enfim, aí tava com esse, né, dentro, é uma panela de pressão mesmo. E tentando todos os caminhos mais lógicos para acalmar, fazer negociação com o pensamento. Até uma coisa que eu uso muito, que eu acho muito rico, que é a autocompaixão, mas tudo através de um diálogo, de uma fala, de tentar organizar as ideias. E chegou uma hora que acho que aquilo não deu conta, e eu tive essa convulsão. O que eu entendi disso? Eu estava com um ambiente interno propício para aquilo, tá? E quando acabou, né, quando passou e tudo mais, em nenhum momento eu fiquei com medo ou eu fiquei assustada com o que aconteceu, foi muito tranquilo assim mesmo. E depois, por uns 15 dias, assim, eu tive um silêncio interno que eu nunca tinha experimentado na vida, assim. Era uma coisa muito forte, assim. E eu fui percebendo o corpo ganhando mais presença, porque na convulsão é isso, do tipo, o corpo tira a sua mente da jogada e libera, tem que liberar, né? Extravasa aquilo que está em excesso. Então, eu fui percebendo isso e aos poucos eu vim trazendo um movimento novo. E daí, eu comecei a propor nos atendimentos e também comigo de colocar mais o corpo, assim. Eu percebi uma mudança de, de uma segurança no sentir. Que uma das falas aí, fugiu o nome. Da autocompaixão que eu mais gosto, uma das definições é se permitir sentir, seja lá o que for. E eu passei a perceber essa permissão do tipo, se meu corpo tremer, tudo bem, se começar a suar do nada, tudo bem. A relação mudou, é difícil de colocar isso em palavras, assim. E junto, que foi acho que uma das coisas que mais me impactou foi, antes eu bebia, né? Eu bebia muito, muita coisa alcoólica, e naquele período anterior tava muito, assim. Foi quando eu percebi, tipo, putz, tá exagerando mesmo, hein? Mas não tava nem tentando parar. Foi só uma observação, assim, que eu tive. E depois da convulsão, sumiu, desapareceu a minha vontade. Tipo, eu sei que é bom, eu gosto do social, eu sei que eu gosto, mas eu não tenho mais nenhum movimento ali para ir para aquilo. Não teve nenhum momento que eu falei, não vou mais beber, não teve nada disso. Todos os momentos quando eu tô em evento, alguma coisa assim, né? Em casa, por exemplo, porque os meus pais também bebem, não sei o que tem. Eu nunca falei, não, não vai. Tá aí, quer, pega. Mas não existe mais esse movimento de ir, assim. E comecei a conversar com o médico e tentar entender, tipo, como que é isso, né? Porque eu sei o que existia antes e o que existe depois, né? Então fica assim. E ele falou, não, não é nada, isso acontece. Aí eu comecei a buscar informação disso e caí na experiência somática do Peter Levine, que fala sobre essa questão do nosso corpo instintivo, né? Então ele trabalha muito com trauma nessa questão de o nosso corpo, diante de um perigo, se prepara para fugir ou para lutar. E quando aquilo não acontece, essa energia que foi preparada fica presa no corpo. Então, os animais usam isso, do tipo, depois de uma coisa de perigo, ele vai para um canto e treme inteiro, para liberar. Então, com isso, não traumatiza. Nós, humanos, somos ensinados a não
dar esse espaço de liberação. A gente tenta interromper, inclusive, quando às vezes acontece, né? Isso. Tipo, você começa a tremer, você tenta fazer sua perna parar, se sua, você quer parar, enfim, a gente vai interrompendo esses processos, assim. Então, eu que já trabalhava com imagens mentais bastante, mas sempre aqui na cabeça, comecei a trazer mais do tipo, tem um trabalho aqui, como é que o corpo sente isso? E se vier algum movimento involuntário, deixa. Então, com isso, as bases são a gente ir trabalhando essa permissão do sentir e essa segurança no sentir, porque é uma coisa que, quando a gente está fragilizado, a gente bloqueia, né? A gente se desconecta do corpo e não sente mais as coisas, né? E quando sente, tem medo de sentir, então trava, ao invés de dar essa vazão. E também nessa curiosidade, tipo, tô sentindo um desconforto, o que que é? Deixa eu lá ver. Porque aí eu tenho essa segurança para ir lá investigar isso, né? E aí com isso dando essa permissão do liberar, assim. Agora, se quiser fazer. Foi muito, muito intenso, né? Assim, a gente começou a consulta e eu achei muito interessante como você faz, né? Pra gente escanear o corpo, ver os pontos que a gente está sentindo, que tem algum incômodo, né? Que a gente geralmente fala, tá doendo aqui, tá doendo, mas é uma dor, é um incômodo, é diferente, né? E é um incômodo que tem forma, que tem cor. Eu gostei muito do jogo de PNL que você fez, achei muito interessante. Tentei fazer com a minha filha outro dia também, mas não deu muito certo com ela. Mas muito legal isso de você acolher, de você olhar e de fazer com que aquilo vai se aliviando, né? Eu também chegou num ponto que eu tinha algo de tristeza, porque eu cheguei a chorar, né? E aquilo foi um alívio muito grande. Então, assim, realmente liberaram partes do meu corpo e, e a sensação final que eu tive foi que eu estava muito mais leve, né? Realmente foi, assim, um efeito... desbloqueio emocional, diria. Algo que às vezes eu sinto quando eu faço EFT, né? Os Uhum. tapinhas. Mas que é muito mais o sentir do que o mental, porque eu ainda acho que o EFT é mais mental, né? E eu encontrei muito interessante, assim, eu gostei muito de como você trabalha, do jeito como você envolve a questão, de como é leve, de como é não invasivo, né? Porque a gente não precisa contar muita coisa, simplesmente sentir o corpo. Uma experiência fantástica, realmente eu gostei muito, eu recomendo. Quem Tá. tiver a oportunidade, é, é uma sessão, é um presente pra gente, é isso que eu diria, foi um presente. Muito obrigada, porque, assim, eu nunca imaginei que existisse algo assim. E eu já fiz bastante terapia alternativa, né? Eu falo que eu sou das que já provou de tudo. Por isso que eu trago tanta gente aqui, né? Porque eu falo que tem certas terapias que a gente se identifica mais, né? Não é para todo mundo, mas é para quem se identifica. Então, para as mães saberem que existe essa opção. Olha que legal. Isso aí parece que eu vou tentar. Gostei dessa linha, gostei do que ela falou, gostei da energia da pessoa, né? Eu acho que a gente atrai por aí também, né? Que Sim. vem o pacote. Por exemplo, toda a sua experiência de vida, né? Tudo que você já fez, tudo que te trouxe até aqui. Tudo isso conta muito, eu acho, né? Para mim, pelo menos. É gostoso saber da história, saber com quem que a gente vai conversar, para quem que a gente vai entregar um pouquinho da gente, porque é uma troca, né, Larissa? É, é isso mesmo. Você sabe que até nos períodos em que eu fazia terapia, assim, mais... É, da psicologia mesmo, terapia mais Uhum. tradicional, eu tinha sempre essa questão, assim, de... Tem algumas linhas terapêuticas que colocam o terapeuta, tipo, meio que distante, né, assim, tipo, de você. E eu sempre fui para as linhas humanistas, que é, tipo, eu também quero te conhecer, também quero saber, né, de você, qual que é a sua realidade, assim, a sua fragilidade, né, porque aí eu sinto mais conexão com aquilo. Porque não parece uma pessoa distante ali, perfeita, sabe? Tipo, você também tem dor. Ai, que bom. Eu também faço terapia, exatamente. Até ia fazer um post sobre isso esses dias, né? Que as pessoas questionam. Eu já me questionei muito. Como assim minha terapeuta faz terapia? Tipo, como é possível isso? Gente, é super possível, porque é um processo que não acaba nunca no autoconhecimento, né? E aí, a pessoa com quem você vai fazer terapia, claro, que tem que estar um pouco acima em certos quesitos para ela poder te arrastar, porque se ela estiver aqui, ela não vai te levar para lugar nenhum. Então ela tem que Justamente. estar um pouco mais. Aí ela te arrasta. Aí de repente até a gente acha que agora já não tem mais nada para trocar aqui. A gente acaba mudando de terapeuta ou buscando uma outra linha. Aí tá tudo certo. Né? É onde os canais que a gente precisa fortalecer, onde a gente precisa aprender mais. Isso vai mudando. Cada terapeuta tem algo para entregar que vai ser diferente. Porque olha quantos psicólogos a gente tem. Não sei por quantos você já passou, mas são todos diferentes, né?
Não. É muito assim, o que vem, o DNA, né, que eles trazem. Por isso que é super importante, a gente realmente, é uma caminhada que não termina, não tem fim. Eu falo às vezes aqui que, para mim, não sei para você como é, Larissa, como os florais trabalham com ciclos ternários, né, de 3 semanas, as pessoas chegam com a esperança de que eu vou ter uma fórmula mágica. Em 21 dias, os florais vão resolver sua vida, entendeu? Então elas Uhum. vêm, faz um ciclo, sente alguma diferença. Muitas delas, acho que 90% das pessoas que já tomaram algo que eu percebi também, homeopatia ou florais anteriormente, sentem já no primeiro ciclo a diferença. Né? E aí, claro que cabe a cada uma delas se vai continuar ou não. Né? Mas muitas delas falam assim, ah, é que eu esperava mais. Então, eu sempre digo que, ontem até falei na live, né? Depende daquela capinha que você tem, daquela carapaça. Quantas carapaças você já enfiou em você, de crenças, de dores. E como a gente vai começar a tirar, não dá para tirar em 3 semanas, gente. Eu tomo florais já faz 20, nossa, nem vou falar, faz mais de 20 anos, vamos deixar assim, tá? Faz mais de 20 anos. E ainda tô nessa, porque sempre tem questões a serem trabalhadas, a serem reequilibradas, né? A energia, ela tá ali, ela vai se modificando, ela é mutável, né? Ups and Uhum. downs, vai para cima e para baixo, às vezes está fora, às vezes está dentro. O movimento é dinâmico. Então, eu, claro que é complementar, né, que acompanha o processo, mas não existe ninguém. Se alguém te prometeu isso, gente, é mentira. Uma terapia que vai assim resolver seu problema numa sessão. Não existe. Né? Isso não Sim, é nem remédios alopáticos. Quando você começa um tratamento de depressão, de ansiedade, você não vai numa sessão e resolve o seu problema. Nem as pastilhas farmacêuticas resolvem o seu problema. sim. Né, de uma vez. Então, é realmente um caminhar. Isso é tão importante, eu acho que as pessoas entendam que é um investimento no seu crescimento interno e que isso vai trazer muito mais qualidade de vida, tá? Uhum. Alegria, poder sentir mais o presente, como você disse, né? O perceber, por exemplo, desde que eu fiz a consulta, tenho percebido mais os incômodos no meu corpo, onde eles estão, né? Que nome que eu posso dar para isso? E tem muitas incógnitas ainda ali. Porque Sim. o a autossabotagem, tem aquela parte do medo, do julgamento. Ah, eu não posso sentir raiva, é feio sentir raiva, né? A sociedade vai me julgar se eu tiver raiva. Então, Uhum. são crenças, vocês veem quantas coisas. Então, a gente não se permite sentir porque é feio. E aí, não é que a gente não vai sentir. Aquilo vai se acumulando, né? As pedrinhas, os nossos órgãos, isso vai ficando, a energia vai se condensando ali dentro. É importante poder olhar para isso, é importante fazer esse alívio. Eu encontrei fantástico, de verdade, adorei, adorei, combinei, claro, com os florais aqui em casa depois para me Uhum. reenergizar, né? Que eu senti que ficou uma parte mais, assim, aberta, né? Eu falei, vamos, o que está faltando ali? Eu gostei Sim. muito da experiência, Larissa. Se você puder trazer outros casos para dar exemplo para gente, também seria legal. Tá, vou trazer. Eu acho que uma informação que eu acho que é importante antes desse trabalho é assim, a gente quando, né, se depara com uma situação que a gente interpreta como um perigo, e aquela energia fica, se ela ainda está aqui, o que que acontece? Tem uma tensão. O tempo inteirinho, o seu corpo está lidando como se ele estivesse em perigo. Então aquilo fica 24 horas no seu corpo. Então por isso que é importante se abrir, se liberar, entendeu? Que aí vai soltando. Antes disso, mesmo que você não saiba, que você não perceba, o teu corpo está lendo. Então os músculos nossos que ainda estão rígidos, é porque ele ainda está em posição de ataque ou fuga. É o Né? Então estresse, né? fica aí. É, Cortisol ali, ó. Aí não dorme à noite, que a gente falou ontem do sono. justamente. É bem isso. Bom, vamos lá para alguns casos. Eu tenho uma pessoa que eu já estou com ela há 2 meses e meio. A gente está trabalhando assim um período. Ela tinha muitas dores no corpo, assim, dores horríveis no quadril, era 24 horas com dores. E ela já tinha ido para fisioterapia, já viu que não era uma lesão nem nada, então era um processo psicossomático, e a gente foi trabalhando através das sensações e das imagens mentais. Ela visualizou, aí era uma imagem dela, que essa parte das dores era como se fosse uma engrenagem. Então ela criou uma imagem que ela vai colocando um olhinho nessa engrenagem, tá? As imagens mentais é um trabalho em que você imagina assim, rápida, ela tem que ser rápida, tá? Uhum. Então, isso foi uma coisa que eu associei depois também. Então você vai lá e dá tipo um choque no seu sistema com uma imagem que não condiz com aquilo que está acontecendo no seu corpo. E aí depois a gente fica só com a sensação corporal.
Então você vai lá, coloca o óleo e depois fica sentindo essa sensação da coisa se movendo. E ela não tem mais dores. Ela falou, Lara, eu não sinto mais dor no corpo, nenhuma. Então esse é um caso. Para ansiedade tem bastante também que eu trabalho, em que a pessoa tá ali, né? Com ansiedade você tá, parece um negócio que precisa sair. Então, através desse trabalho também, a gente vai entrando em contato, dando esse sinal de permissão de sentir aquilo sem ter medo, ter essa base de segurança para sentir aquilo que precisa sair e perceber como é que o seu corpo vai expulsar aquilo. Eu teve uma vez comigo em que me veio uma vontade de gritar, sabe? Eu não me permito gritar, eu não consigo gritar, tá? E aí, eu não gritei, mas aquela vontade continuou. Daí o meu corpo começou a expulsar por movimentos assim do olho e uma pressão no ouvido. E eu deixei, fui acompanhando aquilo. Até que chega nesse ponto assim, você dá essa vazão e aí vem uma sensação de alívio também, sabe? Então, sei lá, esses são um dos casos que eu pensei agora, assim. Então, que dá para trabalhar tanto com questões de dor física quanto de questões emocionais. E eu acho que principalmente isso, assim, você se dá essa base de autocompaixão para se permitir sentir. E aí você vai entrando num processo de liberando isso que está estagnado, que muitas vezes a gente nem tem consciência. Várias vezes acontece de tipo, você tá ali liberando e aí te vem uma imagem, você lembra de algo que aconteceu. Então, mas o seu corpo te leva para lá, não é que você fica tentando remoer e remexer naquilo, sabe? Então a imagem vem e você acompanha só, né? Com isso. Chegaram umas perguntas aqui. Vamos lá. Ó, Rogério. Meu alarme, meu alarme de fogo disparou 2 vezes essa madrugada, mas eu espero que não seja de verdade dessa vez. Meu Deus. Tocou de novo aqui, mas vamos lá. Vamos lá. No pós-parto, né, onde tem essa revolução hormonal, que as mães provavelmente, né, a maioria das mães sentem esse blue, né, baby blues, que acontece depois do parto, que falta esse attachment com o bebê. O que você conseguiria trabalhar nesse caso, por exemplo, né, a depressão, para evitar uma depressão pós-parto? Então, eu nunca trabalhei com isso especificamente, né? Mas o caminho é sempre o mesmo. A gente vai fazer aquele processo de acalmar, de entrar em contato com você e de ir percebendo como que o seu corpo está lendo essa situação. E ele que vai te conduzindo. Uma coisa que eu costumo falar é assim, tipo, por exemplo, no seu caso, você me contou lá a sua situação. Vamos pro corpo, porque o seu corpo tem muito mais a dizer do que eu sobre o que você está vivendo, entende? Então a gente vai só acompanhando isso mesmo para o seu corpo guiar essa liberação. Não tem, cada atendimento ele é único nesse sentido, não tem uma regrinha que eu vou fazendo. A única coisa que eu te conduzo é para você entrar em contato e te dar essa conexão para que você sinta essa segurança, né? Então te dou essa base de tipo, ó, tá tudo bem, eu tô aqui. Tanto que no começo da sessão a gente encontra um ponto de conforto no seu corpo para que você saiba que a hora que você for tocar o desconforto, se aquilo ficar insustentável, insuportável, você sai dali a hora que você quiser. Você vai para um ponto de conforto, você abre o olho e para. Então, eu gosto desse processo porque ele é muito gentil. A gente vai tocando o desconforto de forma não invasiva e gentil, assim. Então, por isso que eu falo assim, é ruim, né, falar que serve para qualquer coisa, mas na verdade é. Porque não sou eu que estou colocando uma técnica para liberar, sabe? A gente só vai conduzindo e o seu corpo mesmo vai trazendo o que é, né? Teve uma coisa que eu lembrei também que eu acho interessante, de uma menina que eu tô atendendo também, que ela é muito ansiosa. Muito, ela vive muito no futuro, assim, é uma ansiedade mesmo, uma preocupação com tudo. E ela teve uma crise de ansiedade depois que a gente estava fazendo, e aí ela usando, aplicando para ela mesma as técnicas que ela foi aprendendo durante, ela conseguiu reduzir algo que durava 1 hora para 15 minutos. Então não é que você não tem mais, mas você vai aprendendo que você tem recursos para lidar com aquilo. É a mesma coisa que eu falo com os florais, né? Não é que você nunca mais vai sentir raiva, nunca mais vai dar um grito, né? Do nervosismo das mães, da impaciência. É que chega num nível que você consegue saber como lidar, você dá conta daquilo. Tipo, esse tanto Uhum. eu dou conta. Aqui eu já não dava, mas aqui eu dou, né? Sim. Vai se fortalecendo nesse sentido também. Muito legal.
E os Tem mais um momentos que você não dá comentário. conta, você procura ajuda, né? Porque todo mundo Isso. precisa de ajuda. A gente está aí, assim, né? Vivendo em colaboração. É aqui, olha, tem um comentário que é exatamente sobre isso. Muitas pessoas ainda têm muitos preconceitos com terapias e ficam sofrendo, tentando resolver sozinhas os problemas. Eu diria até que essas pessoas não sofrem sozinhas, elas fazem todo mundo à sua volta sofrerem. Porque quando uma pessoa decide se cuidar na família, todas as outras se beneficiam, não é, Larissa? Do Sim. princípio de que o sistema está em equilíbrio sempre, se a gente move uma pecinha, as outras vão ter que se mover, né? Então, elas Ah, vão ter que acompanhar. Então, que seja você, né? Eu pensava muito assim também, nossa, mas por que só eu tenho que fazer terapia aqui em casa? Por que, que só eu, né? Por que, que o outro não se mexe um pouco? Quando falaram isso para mim, aí eu percebi, nossa, é verdade. Assim, se eu me mover, a energia, minha energia vai mudar, o que eu vou atrair vai mudar, né? E aí uhum, essa energia ou o outro fica ou o outro sai, mas não vai ficar no mesmo lugar. É importante a gente sair desse lugar, dar o sim. passo, né? E tem preconceito, sim. Eu conheço muita gente que fala que terapia é para louco. Eu falo assim, louco é aquele que não faz terapia. E é Faço terapia verdade. já há mais de 20 anos também, e não continuamente, né? On and off, mas assim, é uma maravilha, gente. Não é conversar com um amigo. Eu tenho muitas pessoas que chegaram para mim depois de muitos anos e falaram, Vivi, eu demorei muito, eu achei que era igual conversar com uma amiga, e não é. Não é, gente. Não Não é, é. porque tem uma preparação, né? A gente não chegou aqui, colocou o título, sou terapeuta, vamos lá, pode começar a falar. Não é assim que funciona. Tem todo um Justamente. É processo. a mesma coisa assim, ó, por exemplo, seu computador quebrou. Você vai É, dar para um amigo que não entende nada ou você vai levar para um técnico? Você vai levar para quem entende. Você quebrou a perna, você vai o quê? é, Onde você vai? Você vai procurar um médico, porque tem que engessar. Então é o mesmo caminho, assim, é que tem esse estigma, assim, né, da profissão, mas é uma profissão. Você vai lá, você estuda, você tem técnica, você acompanha, é a mesma coisa, né? exato. Como qualquer outra. É mesmo, eu costumo brincar às vezes com essa coisa de comer, entendeu? Eu consigo fazer minha comida em casa do dia a dia, eu como. Mas quando eu quero comer uma comida elaborada, eu preciso ir no restaurante. Uhum. Eu mesma não consigo fazer. Tem gente que consegue. Eu não consigo. Então, assim, para me alimentar, beleza, dia a dia dá conta aqui, o básico. Mas Gostei. para comer bem, É não. verdade. E aí o tempero da gente também tem gente que fala, nossa, já não aguento mais a comida, né? Preciso de algo novo. Né? Precisa de algo novo. Então, assim, eu acho importante que a gente vá reconhecendo os nossos próprios recursos, até porque você não tem um terapeuta pendurado no seu braço 24 horas por dia. Tem um monte de coisa que você tem que dar conta sozinha no dia a dia. E quanto mais recursos você tiver, mais fácil vai ser para lidar. Mas de vez em quando você precisa de uma ajuda, de um auxílio para lidar com aquilo. Então tem que ter esse equilíbrio, assim, tanto de você conseguir reconhecer os seus recursos para dar conta de situações sozinhas, e reconhecer quando você não dá conta sozinha que você precisa de ajuda. E tudo bem. Você vai lá, pega essa ajuda e depois você continua sozinha. Exatamente. Tudo bem, gente. Não tem que ficar, né? Olha que lindo isso, Larissa. Exatamente, gostei bastante. Eu uso às vezes o recurso com as mães, né, de disciplina, na linha de disciplina positiva, que a gente fala que a gente só sabe bater ou punir, que foi como a gente cresceu, né? A maioria, pelo menos, que eu converso. Então é difícil fazer diferente. A gente nem concebe a possibilidade de existir algo diferente, mas existe, né? Sim, Existem um universo de possibilidades. E aí, quando você começa a agregar na sua caixinha mais ferramentas, gente, como fica fácil? Só o fato, às vezes, olha só, isso é tão interessante, das pessoas saberem que já tem mais ferramentas ali, só isso já dá segurança, isso já muda o cenário. Às vezes é nem verdade. usa aquela ferramenta, mas sabe que está ali. E Sim, isso já fortalece, e isso já pacifica, né? É bem com interessante. Eu uso bem a metáfora de construir uma casa. Você quer construir uma casa de madeira, né? Aqui no caso de madeira. Você tem um serrote e um martelo. Não dá para construir uma casa assim. Você precisa de mais coisas, mais equipamento, mais material, né? E é isso que eu vejo a vida, né? A gente quer construir algo, a gente quer chegar num ponto. O que eu faço para chegar até lá? O que eu preciso para chegar até lá, né? uhum, A gente precisa se abrir para receber também, para ver onde estão as nossas oportunidades, onde a gente se afina, o que serve, o que não serve. E às vezes a gente sim, vai fazer algo que eu fiz psicanálise 2 anos, talvez tenha sido o terapeuta, né? Porque eu não tentei mais com nenhuma pessoa, eu não gostei. Achei, porque para mim ficar calada ali, às vezes eu entrava muda, saía calada.
Cara, Faz uns 19 anos isso. E então para mim não funcionou. Aí eu tentei terapia antroposófica, gostei muito da terapia antroposófica, amei porque inclui a espiritualidade, né? Aí já estava no meu campo. Falei, ah, beleza. Aí já fez sentido para mim aquilo, né? E aí a gente vai buscando, constelação eu adoro. Adorei a sua linha de trabalho. Quando eu te vi, eu já falei, nossa, essa menina, eu falei assim, essa tem uma estrela aí, vamos lá. Eu gostei tá. muito do seu trabalho, Alice. Eu gostei da sua energia, gostei do modo como você coloca as coisas, do seu carisma, da sua luz. É muito gostoso ver seus vídeos. Gente, ela tem um canal lindo aqui no Instagram. Quem não visitou, visite. Ela tem um curso também que ela dá gratuitamente ali no link dela, né? Sim. Muito bacana, vale a pena. São ferramentas que ela está oferecendo, né, para você testar, para você ver se gosta, se não gosta, se te toca em algum lugar, né? Eu tenho muito esse caminho, assim, do experimentar, né? Como eu aprendo dessa forma, dificilmente eu aprendo sentada numa sala de aula, entendeu? Assim, eu preciso passar pela experiência, assim, eu preciso testar. Então, a minha ideia, até no Instagram, é, tipo, em vez de ficar dando muito conteúdo, como é que eu dou uma ferramenta que você pode experimentar rápido e ver como é que funciona para você ou não, porque não é tudo que funciona para todo mundo, e que te ajude a esvaziar um pouco, sabe? Porque a gente já está saturado, né? Saturado de informação, saturado de coisas. Então a ideia é essa, assim, tanto que eu comecei a adotar esses vídeos mais rapidinhos, curtinhos, para tipo, vai lá, pega uma dose, Ai, sentiu que reverberou, experimenta, porque vai te ajudar de alguma forma a aliviar um pouco, assim, acho que esse é um caminho também, assim, é a ideia de vamos trazer um pouco mais de alívio para o dia a dia, porque já é pesado o suficiente. tem uma pessoa pedindo assim, ó, oi, tudo bem? Será que você poderia repetir aquela técnica de abraçar o travesseiro? Gostaria de fazer para sentir como se fosse minha filha, que está morando fora. Sinto muitas saudades dela. Oh, Ah, claro, vamos pegar uma almofada, tá com a almofada aí na mão? Ou um travesseiro? vou fazer também, ó. Vamos todo mundo juntas. Tá, então qual que é a ideia? Primeiro, né, feche um pouco os olhos, entre em contato com como que você está se sentindo agora, como é que está seu corpo, faz uns ciclos de inspiração e expiração mais profundos para se conectar, assim. E vai trazendo essa consciência para o corpo. E aí entra um pouco em contato com essa saudade. Então vamos tocar um pouquinho como que é essa saudade da filha ou de qualquer outra pessoa que você esteja sentindo saudade. Se vier vontade de chorar, permita-se. Deixa fluir esse sentimento, que a ideia é dar vazão para ele. E a hora que você sentir que está vindo esse movimento, pega o travesseiro e abraça. Vai abraçando, visualiza que é a sua filha e vai entrando nesse abraço, assim. Perceba seu corpo, por exemplo, eu quando entro nesse abraço agora, eu sinto meu braço vibrar. Então, perceba se tem alguma vibração, se tem algum balanço do corpo. Se conecta com ele. Vai movimentando. Sinta mesmo que você está naquele abraço com ela. E deixa o abraço ficar até ele acabar, ele se esgotar. A gente deixa o fluxo inteiro. A ideia é sempre essa, assim. Entrou em contato com a emoção, deixa ela concluir o seu próprio ciclo, porque é aí que ela libera, que ela alivia. Então, fique em contato, assim, com Que esse... gostoso, eu abracei minha mãe. O Olha, contrário, vê? pois é, não fica com saudade das pessoas, né? É o que eu falo, às vezes é alguém que faleceu, você não vai mais ter um contato real, presencial. Mas você pode dar vazão, assim, porque a emoção tá ali, ela não entende isso. O que a emoção precisa é se mover. Então a gente vai criando essas condições para que essa energia, essa emoção possa
concluir seu ciclo, transitar. E não é que, tipo, aí eu abracei uma vez e acabou, eu nunca mais senti. Não, de tempos em tempos você vai sentir de novo. E aí vai lá e dá mais uma vazão. É muito simples, né, no fim, assim. E agora na época do Covid, que ninguém tá podendo se abraçar, né? Pois é. E eu sou super do abraço. Eu também gosto muito dessa coisa das gente se abraçando, porque você vai dando essa mensagem de que, ó, eu tô com você, é seguro estar aqui nesse corpo e eu tô junto, assim. Então, eu acho que uma das coisas que eu comecei a associar muito, por exemplo, com a autocompaixão, que eu fazia sempre Lari, não, tá tudo bem, né? Tipo, fez essa merda? Fez essa merda, mas tá tudo bem, né? E tentar ir acolher, ficou nervosa para apresentar e gaguejou, gaguejou e tudo bem. Mas eu percebia que ficava só num diálogo. E aí, quando eu comecei a trazer pro sentir, tá? Tipo, primeiro assim, fez a merda? Fez. Então vamos sentir essa, tipo, fiz a merda no corpo. E daí vai entrar essa outra voz do tipo, tá, mas tudo bem. Fez, mas tudo bem. Tipo, vamos lá, vamos recuperar força para poder fazer melhor depois. E aí eu comecei a ter esse toque do tudo bem, sabe? De sentir como que é sentir que tá tudo bem, que eu consigo me acolher e trazer isso para um movimento corporal também. De, foi, né? Então agora vamos se aconchegar. Eu gosto da palavra, como que é? Confortar-se, que é recuperar a força. Então a gente fica muito no discurso que tá na zona de conforto. Peraí, tem que ter conforto para ter força. Tipo, quem que cresce num ambiente que não tem conforto? Quem que mora numa casa que não tem conforto? Conforto é importante. É diferente da zona de conforto como acomodação. São coisas diferentes. Então, assim, o confortar-se é dar esse espaço e criar essa contenção para que você recupere e refaça as suas forças. Quando a gente está doente, a gente precisa de uma sopinha para ir refazendo o corpo. Não é? É verdade. Olha, a Mala tá dizendo assim, que delícia essa live, tá? Ela é muito doce, muita luz, amei, vê? Falei? Obrigada, gente. Eu sabia que ia ser ótimo, nosso tempo tá acabando já. Muito gostoso te receber aqui. Se quiser dar mais um recadinho pra gente, falar um pouquinho mais, a gente tem mais 2 minutinhos, eu acho, dá pra gente fazer isso. Tá. Eu acho que basicamente é isso, assim mesmo, né? É da gente ir cuidando desse contorno, assim. Eu vou trazendo mais técnicas lá depois, justamente para a gente conseguir dar um contorno melhor e pôr os nossos limites para as coisas, porque a gente é muito atropelado, né, nesses limites, assim. E lembrar sempre que é isso, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo humano, todo mundo erra e vai buscando recursos para lidar com as situações, assim, né? Então, queria muito te agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito honrada mesmo, assim, tipo, foi ótimo. Eu admiro demais o seu trabalho também. Eu gosto muito. Obrigada, Larissa. Gosto Eu da gostei classe. muito de te conhecer também. Eu não sei, eu não me lembro como eu te encontrei. Eu tentava tentando lembrar como que eu encontrei a Larissa. Porque foi pelo Instagram, né? Eu Uhum. passei, eu vi um vídeo, acho que eu vi um vídeo seu de 1 minuto com a piscadinha. Eu falei, ai, que bonitinho. Vamos ver o que que é. Ai, que Muito ótimo. bom. Eu acho fantástico seus vídeos de 1 minuto. As pílulas, né? Os pedacinhos de alívios ali são tão importantes. Me fez já muito bem. Já usei vários deles. Muito Que gostoso. ótimo. Então, coisa boa a gente compartilha, né? Tem que Eu espero, ser, né? A gente espero tem que que as mães compartilhar. se valham do seu trabalho, que é muito bonito, muito da alma que eu senti, né? Vem muito de você mesmo, assim, é uma troca muito gostosa, vale a pena, viu, gente? Então, aí eu que agradeço você ter aceitado, né? Porque é um horário que a gente está trabalhando, a gente cede para estar aqui. Então, muito obrigada, de verdade. E espero fazer mais lives com você. Convite aceito. Ai, que bom. Muito obrigada Vamos fazer mesmo. mais. Depois a gente faz uma lá no meu também, para o pessoal te conhecer. Vai Legal. ser ótimo. Bom final de semana, Então tá viu? bom. Você Beijo para também. vocês. Obrigada Beijo, aqui. gente. Obrigada. Se tiverem perguntas, pode mandar aqui, eu mandar para a Larissa, tá bom? Que a gente responde, né? Com certeza. Então tá bom. Beijo.